Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de três assuntos. Dicção, mais uma vez, para poder reforçar, cuidados com a garganta e timbres de vogais. Verdadeiras pegadinhas, viu? Começando pela dicção. O lápis ajuda? Ajuda sim. Mas insisto, se você ler o texto previamente, poderá ficar mais tempo com a palavra com que você está lendo, e isso facilita a leitura da mesma. Mas como é essa história do lápis? Aqui está um lápis. Você vai ler o texto da seguinte maneira: a língua vai ficar sob o lápis. Portanto, assim, ó. E você vai ler durante 10, 15 minutos. O erro incorreto que já fala é que causa rouquidão e até os calos vocais. Ok? Isso você faz durante 10, 15 minutos no máximo, evitando sempre ficar mordendo com muita força o lápis. Morder com força não é legal, tem algum problema e você precisa sim ter uma paciência com você mesmo para alcançar essa performance bacana na dicção. E os exercícios de leitura e os exercícios antes da leitura também ajudam. Começando com, acompanhe comigo. Exagera aqui com o seu abdômen, né? Isso mesmo. Tem também o espreguiçar de manhã. Ó, isso é muito bacana quando você espreguiça, você solta a sua voz e pode falar tranquilamente, trabalhar tranquilamente pela manhã. Bocejar de boca fechada também ajuda, principalmente de manhã. E a escala musical deslocando o ar com a vibração dos lábios. Acompanhe comigo. Bacana? Bom, e quando tiver uma dificuldade maior para ler uma determinada palavra, aquelas bem difíceis, soletre primeiro as vogais dessa palavra em voz alta. Vou dar um exemplo. Atorvastatina. Que palavrinha chata, né? Então vamos só com as vogais. A, O, A, I, A. A, O, A, I, A. Atorvastatina. Fica bem mais fácil, né? E agora os cuidados com a garganta. Vamos lá, eu tenho aqui algumas coisas que eu escrevi e vou ficar aqui lendo e me comunicando com você ao mesmo tempo. O uso incorreto da fala que causa rouquidão e até os calos vocais. Exemplos clássicos: Silvio Santos, que passava o domingo inteiro falando e teve um problemão nas cordas vocais. E também o Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé, ele subia demais o tom da voz para alcançar aqueles agudos perfeitos sem a devida preparação, principalmente com o fonoaudiólogo. E isso acabou prejudicando muito a voz dele, que hoje até está muito diferente. No jogo de tênis, por exemplo, acontece muito o chamado tênis elbow. É quando a gente tenta jogar de maneira atabalhoada, sem a técnica ensinada pelos professores, no caso da voz, o fonoaudiólogo, e no caso do tênis, um professor de tênis. E isso distende os músculos, ou da garganta, ou aqui, próximo ao cotovelo. Eu estou falando aqui desse momento aqui do tênis elbow. Mas, se você der umas raquetadas perfeitas, como ensina o professor, você vem com a raquete aqui de trás, leva ela até o final da cabeça, esse é o movimento correto. Aí dificilmente você vai ter problemas com o seu braço. E isso acontece também com a garganta. Pois bem, e o melhor tom de voz é aquele em que você se sente confortável, sem fazer grandes esforços. Com exercícios e a ajuda de um profissional fonoterapeuta, um fonoaudiólogo, a coisa fica bem mais no jeito, viu? Ah, e a respiração, que ajuda também muito, muito, muito. Respire comigo. Não é dessa maneira que você está pensando. Respirar como no exército, enchendo os pulmões de ar. Não é isso. Eu quero que você sinta o odor de uma flor. E respire devagarinho. Porque assim você movimenta o diafragma. E isso é importante.
a respiração usando o diafragma, pode ser sentida também, pode ser reforçada, inclusive, com este exercício aqui, ó. Man, men, min, mon, mun. Você exagerando nos N's finais dessas palavras. Man, men, min, mon, mun. Isso aqui, ó, preparando muito bem essa sua caixa de ressonância. Até para encarar os graves, isso é muito importante, porque você pouco vai usar a sua garganta para descer ao grave, né? Porque você usa mesmo a garganta só quando tem que usar um grave muito perfeito. Normalmente quando você usa muito essa caixa de ressonância, e isso ajuda demais na hora de você ter uma vida profissional mais longa. Importante, respire corretamente. E faça os exercícios em escala musical para que você possa trafegar com tranquilidade por vários tons. Escala é aquele. Lembrou? Ok. Agora eu vou falar um pouquinho mais de pronúncia correta das palavras. Veja como tem muita gente importante e muita gente que se pensa o máximo cometendo as maiores gafes. Vamos lá. Timbre das vogais, recomenda-se, vogal aberta, acompanhe comigo. Anelo, badejo, benesse, blefe, servo, besta, arma, e não besta, e obsoleto. Vogal fechada. Olha, pessoal, essa é a forma correta de pronúncia, viu? Vogal fechada, besta, aí o animal de carga, e não a arma. Bofete, caminhoneta, destra, destro. E não fulano é destro, eu sou destro. Fulana é destra, não, é destro, destra, ok? Fechar e não fechar. E suas formas, fecho, fechas, feche a porta. Esse é o correto, e não feche a porta. Magneto, que bebe, reses, retreta. Timbre aberto da letra O tônica. Vamos lá. Em volta, dolo, inodoro, probo. E o timbre fechado da letra O tônica. Fechado. Aboio, alforge, algoz, corça, transbordo, troço. Vai encarar? Estou torcendo por você, viu?